Atos capítulo 2, versículo 37 em diante. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, homens, irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Bom, vamos fazer uma oração? Meu Deus, por mais uma vez nós nos expomos à pregação da sua palavra, Jesus. Por mais uma vez nós queremos que os nossos ouvidos e a nossa mente não saia desse ambiente. Por mais uma vez nós queremos sujeitar o nosso coração, expor o nosso entendimento ao ouvir a tua palavra. Por favor, Deus, nos ajuda a termos a capacidade, a competência para ouvir as tuas verdades, de forma a elas nos transformarem, de forma a elas mexerem conosco. Por isso nos ajuda, Pai, ser presente aqui na vida de cada um dos nossos irmãos. Amém e amém. Bom, qual é o ambiente aqui? Nós sabemos que essa data, ou seja, esse momento em que estamos lendo aqui Atos 2, historicamente fala da inauguração oficial da Igreja de Jesus Cristo sobre esse mundo. Então Atos capítulo 2 trata da inauguração da festa, da grande festa de inauguração, o grande congresso de inauguração da igreja cristã, da igreja evangélica nesse mundo. Então, trazendo um pouquinho mais vocês, capítulo 2, os discípulos, eles estão esperando, possivelmente em algum ambiente do templo. Eles estão num lugar chamado cenáculo, mas cenáculo pode significar qualquer tipo de salão. Mas estudando mais profundamente, não vou falar agora, mas possivelmente eles estavam em algum ambiente do templo, daquele gigantesco templo de Herodes, que tinha cerca de 500 metros de comprimento, por mais 200 metros de largo. Era um negócio fenomenal. Eles estavam ali, naquele templo, esperando algo que eles ouviram Jesus dizer no capítulo 1. Aliás, Jesus já vinha dizendo, e nós sabemos, no João 14, que a gente falou semana passada, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu enviarei a vocês outro Consolador. E no capítulo 1, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar Jerusalém, restaurar Israel, nos dar de volta a nossa terra, tomar das mãos dos romanos e nos dar novamente a paz e sermos donos das nossas próprias terras? Tu restaurarás a Israel nesse tempo? Jesus disse: não compete isso a vocês, isso está a cargo do Pai, dos tempos, as estações, Ele estabeleceu isso, mas sobre vocês tem algo que lhes interessa: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder ou de virtude. E quando vocês forem revestidos de poder e de virtude, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus está dizendo essas palavras, ele já começa a se erguer, se levantar e vai subindo, e eles ficam vendo Jesus retornando ao céu. Daqui a pouco as nuvens o cobrem, aparece um anjo e diz: o que vocês estão olhando, homens Galileu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vem pegar vocês e buscar vocês de volta um dia. Eles ouviram: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Parece que cerca de 500 pessoas, parece que Paulo vai escrever aos Coríntios e dizer que ele foi visto por cerca de 500 irmãos. E parece então que 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Supondo que essas 500 pessoas estivessem ali, quando ele retornou ao céu, aqui no Atos capítulo 1, 380 deixaram isso para lá. Mas 120 acreditaram. E depois desse dia, em Atos capítulo 1, eles ficaram 10 dias orando a Deus.
E o texto vai dizer para nós, no Atos capítulo 2, que eles estavam todos unidos concordemente no mesmo lugar, quando de repente veio um vento, algo como um vento impetuoso, não foi um vento, foi algo parecido, e o som, e encheu toda a casa, o ambiente em que eles estavam assentados. Então eles estavam, a gente deduz que eles estavam num ambiente de oração, numa postura de oração, estavam sentados, e se reunindo há cerca de 10 dias, no mesmo lugar, esperando aquilo que eles tinham ouvido 10 dias atrás, quando de repente dá um estrondo, um estouro, alguém pensa que é um pneu do caminhão que estourou na avenida de baixo, só que de repente eles veem algo, parece que pedaços de labaredas, de chamas caindo sobre cada um deles, e quando isso acontece, a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E aí eles começam a dizer as magnitudes, as belezas, a sublimidade, a grandeza de Deus, porém, num idioma que eles nunca tinham falado. Amém, gente? Parênteses, eles não disseram labassurianda, nem canta. Não disseram. Eles disseram idiomas. E Jerusalém estava povoada. Jerusalém tinha cerca de 50 mil habitantes. Mas na época das festas, os estudiosos dizem que chegava para mais de 2 milhões de pessoas na cidade, principalmente na Páscoa. Então a cidade estava cheia de gente, de judeus estrangeiros, de gente que migrava para Jerusalém para adorar a Deus e para cumprir as festas anuais que os judeus guardavam da lei de Moisés, e estavam ali no templo ou próximo ao templo e escutaram na sua língua natal. Se fosse hoje, imagina que isso acontecesse conosco e tivesse uma multidão passando aí na rua, de alemães, de ingleses, de africanos, de mexicanos, e várias etnias, e todo mundo passando, e nós aqui dentro, 120 pessoas, falando idiomas que a gente nunca aprendeu, e as pessoas que estão ali começassem a nos ouvir na língua deles. E isso causou um espanto e as pessoas pararam. Milhares de pessoas, elas pararam, e começaram a falar assim: peraí, o que está acontecendo? Eu estou escutando pessoas daqui, nativas de Jerusalém, falar das grandezas de Deus na minha língua. Outros já diziam: esses homens devem ter bebido. De repente o Pedro se levanta e diz: não tem ninguém embriagado aqui, são 9 horas da manhã. O que está acontecendo conosco aqui, e isso que você está vendo, que vocês estão vendo com essas 120 pessoas, é aquilo que está escrito em Joel, no capítulo 2, que nos últimos dias, Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossos servos e vossas servas profetizarão, porque derramarei abundantemente do meu Espírito, diz o Senhor. É isso que está acontecendo. Hoje se cumpriu aquilo que o Joel disse há mais de 600 anos atrás. Se cumpriu hoje. E aí o Pedro começa a falar e começa a trazer uma mensagem fabulosa. Se a gente for ler todo o capítulo 2, não é hoje a nossa proposta, mas quando ele termina essa mensagem, depois dessa deixa que o pessoal deu a ele, né? Será que estão bêbados? Por que estão falando a nossa língua? O que está acontecendo? Quando deram essa deixa, Pedro começou a falar. E começou a falar. E começou a falar. Começou a falar. E ele falou até o versículo 36. No versículo 37, houve a reação. Algumas daquelas pessoas disseram assim: bom, o nosso coração está rasgado aqui, tá tremendo, a gente está compungido. O texto na minha tradução aqui está dizendo: compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro: o que faremos diante de tudo que você nos disse? Diante de todas essas verdades, o que nós faremos? Disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito aos que estão longe, e diz respeito a todos quantos o nosso Deus chamar. Diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito aos teus filhos, diz respeito aos teus netos, e a todos quantos o nosso Deus chamar. É a promessa do Espírito Santo, aleluia, está sobre nós. Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Na semana passada eu fiquei muito contente, Deus falou muito comigo, diante de tudo o que a gente ministrou, e Pedro vai dizer assim: vocês receberão o Espírito Santo. Não existe promessa mais importante para se cumprir na nossa vida enquanto estivermos andando aqui, do que a promessa do Espírito Santo, aleluia. Então assim, o que devemos esperar do Espírito Santo? Porque há muitas falas, há muitos livros, há muitas linhas de pensamento, linhas teológicas a respeito do Espírito Santo, mas afinal de contas, o que é que devemos esperar dessa promessa do Espírito Santo? O que é que devemos compreender a respeito da vinda do Espírito Santo sobre aquele que crê? Qual é a missão do Espírito Santo? Ou seja, o que é que o Espírito Santo tem como função na vida dos filhos de Deus? Primeiro, vamos dar uma olhadinha, meus irmãos, nos atributos do Espírito Santo. Então, ele tem atributos e tem personalidade de uma pessoa. Então diga assim comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. Se alguém bater na sua porta lá no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, como diz a música, né? Eu quero estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Se alguém bater na tua porta no domingo de manhã, e disser para você assim: olha, o Espírito Santo é uma força ativa de Jeová, é uma energia positiva de Jeová, você vai dizer com toda a educação: olha, você está bem equivocado, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas como que ele pode ser uma pessoa se ele não pode ser visto, se ele não pode ser tocado? Aí você vai dizer: pessoa não é só aquilo que tem carne e osso, perna e braço e anda. Pessoa é aquilo que tem personalidade. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque em Atos 13, versículo 2, e em Hebreus 13, versículo 7, a Bíblia diz que ele fala. Em João 14, versículo 26, a Bíblia diz que ele ensina. Em João 14, versículo 26 também, a Bíblia diz que ele nos faz lembrar. Em João 16, versículo 8, a Bíblia diz que ele convence. Em João 16, versículo 13, a Bíblia diz que ele guia. Em João 15, versículo 26, a Bíblia diz que ele testifica. Em Efésios 4, versículo 30, a Bíblia diz que ele se entristece. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que ele revela. Em Romanos 8, versículo 26, a Bíblia diz que ele intercede. Então alguém que fala, alguém que ensina, alguém que faz lembrar, alguém que convence, alguém que guia, que testifica, que se entristece, que revela, que intercede, só pode ser uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus disse: eu vou enviar a vocês outro Consolador. A Bíblia fala eu falei semana passada, a ideia do grego é advogado, ou outro Consolador semelhante a Ele mesmo. Jesus falou assim: olha, eu vou voltar para o céu, mas alguém idêntico a mim, uma pessoa idêntica a mim, só que não de carne e osso como eu, mas idêntica a mim, com a mesma proposta que a minha, com as mesmas palavras que as minhas, vai estar com você. Aleluia. Então, se ele tem todos os atributos, ele é uma pessoa. Esses são os atributos. Mas eu fico olhando para a Escritura, e dentro dessa nuvem
de tantas palavras que se fala, de tantos raciocínios, de tantas interpretações que se fala sobre o Espírito Santo, eu cheguei à seguinte conclusão, amparado também por muito conteúdo confiável, que o Espírito Santo, ele tem uma missão dupla, que a gente pode resumir a missão do Espírito Santo em duas coisas. A primeira é uma obra transformadora. Diga assim comigo: o Espírito Santo veio sobre a minha vida para trazer a palavra de Deus para dentro de mim e transformar a pessoa que eu sou. Amém, gente? Sabe por que nós estamos aqui? João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz assim: quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Nós estamos aqui não porque nós quisermos. Amém, gente? Nós estamos aqui e somos cristãos. Eu sei que a gente não é assim, esse primor de cristão parecidíssimo com Jesus, mas já nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, isso foi obra do Espírito Santo. João capítulo 3, Jesus recebe um fariseu chamado Nicodemos, um homem que possivelmente fazia parte do Sinédrio, daquele grupo de 70 homens sábios, entendidos da Escritura, e aquele homem andou ali espionando Jesus nas suas andanças, nas suas mensagens, nos seus milagres, e ele chegou à noite para ninguém perceber, para ele não perder a cadeira lá na sinagoga, para ele não perder o lugar entre os 70 anciãos, 70 sacerdotes e tal. Ele vai lá e diz assim: mestre, de noite eu vim conversar com o senhor, porque eu estou convencido de que ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele e diz: Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como, mestre? Eu teria que entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus deve ter coçado a cabeça e falado: não, Nicodemos, não, Nicodemos. Você é mestre em Israel e não entende isso, Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus, Nicodemos. E aí Jesus vai tratar sobre uma das coisas mais fantásticas do Evangelho, um dos seus sermões mais brilhantes, para uma única pessoa. Aí tem algumas pessoas, eu abri um parênteses, para falar, se não tiver tantas pessoas, pastor, a secretária falou que não vai acima de 1000. Aí eu falei: gente, esse pessoal está melhor do que Jesus, porque Jesus falava com um. Sabe aquela frase: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que alguns teólogos dizem que é o resumo de toda a Bíblia num único versículo. Sabe quando e para quem ele disse? Para o Nicodemos, sozinho, à noite. Amém, irmãos? Então assim, ele vai dizer: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o responsável por nos convencer. Você e eu estamos aqui, e uma obra começou na nossa vida por causa do Espírito Santo. Seria impossível a gente estar sentado escutando alguém falar assintosamente, até gritando com você sobre a Bíblia. Você nunca conseguiria sentar para ouvir meia hora disso. Você só está aqui porque o Espírito Santo te fez nascer. Ele te convenceu, ele me convenceu. Eu já disse aqui uma dezena de vezes que algumas pessoas, que eu moro nesse bairro desde quando nasci, são 48 anos morando aqui, conheço um monte de gente, e vez ou outra encontro pessoas que falam comigo assim: poxa, Jair, tudo bem, e aí, como é que você está? Você casou, Eu falei: casei, não sei o que lá. Aí já vem a pergunta: nossa, o fulano de tal falou que você virou crente, é verdade? Eu falei: é. Ele: nossa, que estranho. Eu falei: é, muito estranho.
Mas o fulano de tal também que falou que além de crente, você é pastor dos crentes, é verdade? Eu falei, pior que é. Nossa, aí é mais estranho ainda. Eu falei, muito mais estranho. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele faz essas coisas. Amém, gente? Eu acho que eu já disse para vocês também, a gente sempre fala para o mesmo público aqui, mas assim, quando o Evangelho entrou na vida da minha mãe, da minha avó, que eu vi a transformação, que eu vi a mudança, que eu vi realmente pessoas diferentes brotarem a partir daquelas velhas criaturas, eu olhei para elas assim, eu era pequenininho, eu falava assim, nossa gente, quando eu tiver uns 50 anos, 60, eu vou entrar nisso aí, porque é bom, mas só quando eu tiver já com 60. Porque eu tenho que dar umas curtida. Deus estava olhando e falando, sabe de nada, inocente. Eu vou te permitir você se arrebentar um pouco aí, mas só até os 24 anos. Porque quando chega lá, não vai ser 40, não vai ser 50, não vai ser 60. Porque quem define quem vai convencer é o meu espírito, e eu vou te convencer. E quando ele convenceu, irmãos, cara, por isso que eu prego para vocês, e vocês vão estar cientes de que o Evangelho não tem muito a ver do que tem ao nosso redor. Eu vim para a igreja e não estava precisando de nada, absolutamente nada, saudável, morando num lar muito bom, estruturado, pai, mãe, meus pais, uma bênção, atleta, uma saúde de ferro, cheque 5 estrelas, sabe, carrão, moto, muitos amigos, 3 ou 4 namoradas, gente, não estava precisando de nada, um cara de 24 anos, atleta, nem trabalhava, não estava precisando de nada, estava tudo indo bem, cara, mas quando ele me convenceu, gente, não teve como resistir. Quando eu conheci a Soraya, ela começou a me levar a uma igreja grandona lá, e eu gostava. E eles falavam umas coisas bonitas, né? Aquelas igrejonas lá, é sempre aquelas coisas, você é vencedor, você vai conquistar, hoje é o dia da vitória. Eu falava, bonito, umas músicas assim, cara, eu gosto de música, eu sou apaixonado por música, e os caras tocavam bem, e cantavam bem. Eu gostava daquilo, e eu gostava mais ainda que não tinha que conversar com ninguém. Porque eu sentava lá, não conhecia quem estava do meu lado, e no outro domingo nem sabia mais, porque era um universo tão grande de gente. Legal, bacana. Aí um dia ela falou assim, vamos fazer uma visitinha numa igreja, que eu tenho vários amigos, vários irmãos lá, porque eu congreguei lá, me batizei lá quando eu era adolescente, vamos fazer uma visitinha? Eu falei, como que é essa igreja? Por acaso é aquelas igrejas pequenas, que quando acaba o culto o pessoal fica conversando, e o pastor conhece as pessoas, e vai na casa das pessoas. Ela falou, Eu falei, eu nunca que eu vou entrar no lugar desse, você está doido? Eu vou naquela lá com você, nessa aí não vou não. Ela ficou murchinha, triste, mas não deu 1 mês, 2, ela começou de novo, vamos lá fazer uma visitinha. E de tanta insistência eu vim, irmãos, fazer a visitinha. Cheguei ali na porta, estavam uns irmãos lá, acho que o Sebastião também estava, uma comissão de frente ali, de fundos, aliás. A namorada da Soraya, já me agarraram assim, me beijaram no rosto. Eu falei, que é isso? Que é isso? Igreja do que isso aqui, que esses homens beijando aqui? Não é igreja de crente? É LGBT isso aqui? Que é isso aqui? Aí sentei, fiquei lá com aquela cara de desconfiado, aí acabava o culto, o pastor ficava 10 minutos fazendo um apelo, era o recorde dos apelos, era um apelo que nunca terminava, e a minha sogra ficava assim, a Soraya do outro lado assim, para ver se eu levantava. Eu falei, acho que elas estão achando que eu vou lá na frente, acho que elas estão. Aí vão ficar de pé, aí ficava de pé, mais apelo ainda, eu lá assim, elas olhando assim, ou então assim, né? Eu acho que elas estão achando que eu vou lá na frente, eu acho que elas estão achando. Eu ficava lá quieto assim. Mas teve um dia, um sábado, que veio eu, a Soraya e o meu sogro preferido. Nós 3. Um culto de jovens. O rapaz pregou a mensagem. Eu não lembro direito assim o conteúdo que ele pregou. Mas alguma coisa aconteceu comigo que eu não sei explicar para vocês. E quando ele terminou a mensagem, a gente já sabia, estava quase 1 ano e pouco frequentando a igreja. Quando ele terminou a mensagem, eu já sabia que ele ia perguntar quem queria aceitar Jesus. Quando ele disse assim, se tem alguém, eu já saí correndo para cá.
Eu já saí, me ajoelhei aqui, daqui a pouco meu sogro veio, ajoelhou aqui. Acho que ele nem lembra mais disso, né? Lembra, sogro? Nem lembra, né? A velha também, né? Também. Aí veio, ajoelhou junto comigo aqui. E cara, a hora que eu vi aquele povo todo batendo palma, eu falei, nossa, que vergonha, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi mais forte do que eu, gente. Eu não pude resistir. Amém, gente? Eu não vim aqui na frente para Deus me arrumar a porta de emprego. Eu não vim aqui na frente para Deus consertar as coisas que eu quebrei na vida. Eu não vim aqui na frente para Deus consertar a crise no meu casamento, porque nem casado eu era. Eu não vim aqui na frente porque eu estava doente, ou porque tinha algum familiar doente. Eu vim aqui porque o Espírito Santo me convenceu. Foi irresistível. Amém, irmãos? Estava precisando de coisa alguma. Deus não precisava me dar nada. Tudo que um jovem de 24 anos gostaria de ter na vida, eu já tinha naquela época. Só não tinha Ele. Só não tinha Jesus. Então eu não tinha absolutamente nada. E ali o Espírito Santo me convenceu. Você está aqui porque Ele quebrou as resistências que havia no seu interior. Você está aqui porque ele tirou esse véu de cegueira, porque Paulo diz, quando se converterem esse véu será tirado. Você está aqui porque o Deus deste século, Satanás, que cega o entendimento dos incrédulos, ele não conseguiu reter a sua vida, porque o Espírito Santo foi maior. E eu posso dizer isso para você, tem pessoas que você está orando, que estão nesse processo de cegueira, continua orando, o Espírito Santo é poderoso para convencer, para trabalhar na vida do teu marido, na vida do teu filho, é Ele que convence, então continua orando e continua testemunhando com a sua vida, porque o Espírito Santo, Ele é poderoso para convencer. Obra transformadora. Então quando a gente nasce de novo, começa uma obra. É exatamente uma obra de transformação. Filipenses 1, versículo 6, Paulo vai dizer assim, aquele que em vós começou uma boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então assim, essa obra de transformação tem a ver com aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde ele vai dizer, mas o fruto do Espírito, maiúscula, o fruto do Espírito, letra maiúscula, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente nasce de novo, Deus vai tratando pelo seu Espírito e pela sua palavra. Esse é o ciclo que em tese o cristão precisaria viver. Ele vai recebendo doses de amor, de paz, de alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É um fruto, Paulo diz. Então, o fruto, ele já não nasce pronto para você comer. Amém, gente? A semente é plantada. Pedro vai dizer assim, vocês foram gerados não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre, essa palavra que foi evangelizada no meio de vocês. Então assim, essa semente incorruptível é a palavra, a semente caiu dentro de nós, nascemos de novo. Começou uma nova vida. O fruto ainda não está pronto, ainda não está maturado, não está maduro. Mas ele está se desenvolvendo. Amém, gente? Uma pequena enquete que você não precisa responder, mas para si mesmo. Você consegue perceber mudanças em você? Quando você olha para 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode dizer assim, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Se você consegue reagir em algumas situações de forma diferente do que reagiria antes de Jesus, ou algum tempo atrás, você diz, nossa, se isso acontecesse comigo há 10 anos atrás, eu não sei o que faria. Quando a gente diz isso, é porque as nossas reações já estão sendo diferentes. Isso é um grande indício e sinal de que o Espírito Santo está nos transformando. Amém, irmãos?
E o contrário também é verdade. Se você olha para 10 anos, você é a mesma coisa ruim de 10 anos atrás, você pode dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou perdendo meu tempo há 10 anos dentro de uma igreja. Ou seja, eu não sei o que eu estou fazendo dentro de uma igreja, porque eu olho no retrovisor da minha vida, de 10 anos para cá, eu sou a mesmíssima pessoa, com as mesmas reações, com as mesmas motivações, com os mesmos pensamentos, com os mesmos conceitos que eu tinha muito tempo atrás. E isso é indícios de que essa obra parou no meio do caminho. Deus nos trouxe aqui para nos alertar, nos abrir os olhos e dizer: olha, ei, o Espírito Santo veio para que você não seja mais a mesma pessoa. Você não é obrigado a conviver com algumas intempéries da sua alma, porque o Espírito Santo pode remover. Tem algumas coisas que você mesmo fala assim: puxa vida, como eu gostaria de ser diferente nessa área, naquela área, porque isso atrapalha a minha vida, isso atrapalha a minha família, isso atrapalha o meu jeito, isso atrapalha em tudo. Eu gostaria de não reagir assim. Você tem algumas áreas assim, você não é obrigado a viver com elas a sua vida inteira, porque o Espírito já te fez nascer de novo, Ele te convenceu, e Ele tem uma obra de transformação. Ele pode ir removendo essas coisas da sua vida. Amém, irmãos? Ele pode. Eu falei aqui da minha mãe, pensa numa nordestina, sangue quente, cara, briguenta, boca suja, violenta, com a pontaria assim, sem igual, com aquele tamanco de madeira que se usava lá nos anos 80. Você é desse tempo, usava aquele tamanco de madeira? Dinossaurinha. Cara, minha mãe rolou na rua com a vizinha, gente, com a mãe do Du. Conhece o Du, né? A mãe do Du, meu vizinho, desde criança. Eu briguei com o Du, sentei a mão na orelha dele, ele sentou na minha, aí eu levei uma surra dele. Aí como eu levei uma surra, eu não podia ficar para trás, eu arrumei um pedaço de pau, não sei na onde, taquei na cabeça dele e ganhei a briga. Ele foi sangrando para casa. Aí a Roseli veio reclamar, eu já estava todo esfolado do que tinha apanhado. Minha mãe rolou na calçada com a mãe dele. Aí, gente, o Espírito Santo entra numa lagoana dessa e vira ela do avesso. Por isso que eu olhava e falava: gente, minha mãe é outra pessoa. Cara, que diferença. Uma das coisas que aconteceu é que a Roseli se tornou uma das pessoas que a minha mãe mais ajudou. A mãe da Roseli, que era dona do centro de macumba, depois que minha mãe converteu, nunca mais falou com a minha mãe. Aí a mãe da Roseli ficou doente de cama lá, não tinha ninguém que a ajudasse. A minha mãe fazia um prato de comida a mais todos os dias na hora do almoço, todos os dias na hora da janta, e cobria ali. Depois que a gente almoçava, ela pegava aquele pratinho coberto, ia levar e dava na boca da mãe da Roseli, que ela rolou na calçada alguns anos atrás. O Espírito Santo, ele pode mexer com a sua vida, com o seu jeito, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que habita os seus pensamentos, com as suas ideias, com os seus conceitos. O Espírito Santo é o único que pode fazer isso, porque ele veio para nos transformar, ele veio para pregar esse conteúdo aqui, tirar daqui das letras frias do material gráfico e introduzir em nós, para ser vida vivida, Bíblia vivida através de nós. Aleluia! Olha que texto bonito que eu coletei aqui de Agostinho, ano 350, por ali da era cristã. Escute isso. A doutrina do Espírito Santo é o ensino da verdade bíblica. O Espírito Santo é de fato a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Estar cheio do Espírito é praticar a justiça, o amor e a misericórdia. Pois quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela sente, age, reage e pensa como Jesus. É essencial que os cristãos reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria criação, não haveria universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo não teríamos a Bíblia, nem o poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nem coisa alguma nesse mundo. O Espírito Santo, ele veio para nos transformar. Amém, irmãos? Lá atrás tinha algumas frases, alguns jargões
que tinham até muito sentido que a gente ouvia quando eu me converti 24, 25, 30 anos atrás, como por exemplo, você já ouviu aquela frase assim, você tem que buscar a presença do Espírito Santo? Quem já ouviu isso? A gente ouve pouco, mas ouvia muito. O problema é que quando as pessoas me diziam isso, você tem que buscar a presença do Espírito Santo, eles estavam dizendo para mim, você tem que falar labassurianda, labassuricanta. Porque a igreja inteira falava labassuricanta, então você tem que buscar para falar isso. Gente, o Espírito Santo não veio para isso. Amém, gente? Cara, Bíblia é Bíblia. Cultura pentecostal, entre aspas, porque se pentecostal vem do capítulo 2 de Pentecoste, não tem nada a ver com isso. Amém, gente? Não tem nada a ver com labassuricanta. Eles nem falaram línguas estranhas, eles falaram idiomas. Então assim, o Espírito Santo veio para transformar a nossa vida. Quem está cheio do Espírito Santo é o que o Agostinho fala lá no ano 300, olha isso. Pratica a justiça, pratica o amor e pratica a misericórdia. Quem está cheio do Espírito Santo ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. Quem está cheio do Espírito Santo submete-se ao seu marido. Porque o Paulo vai escrever aos Efésios e vai falar, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos cantando, salmodiando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, etc, etc. E depois ele vai dizer, do mesmo modo, ele não parou o assunto, enchei-vos do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, e do mesmo modo, ele continua no assunto cheio do Espírito Santo. Esposas, entendam a liderança da sua casa. Maridos, ama a tua esposa do jeito que Jesus ama a igreja. Cheio do Espírito Santo. E eu acreditava que era... Eu acreditava. Você acreditava também? Você admirou pessoas, gente, eu admirei várias delas, que quando pregava, que gritava, que às vezes saltava e pregava metade em português e a outra metade em língua estranha. Você admirou gente assim? Eu admirei vários, irmãos. Aí você começa a ler a Bíblia, porque Bíblia é soberano. Está escrito lá, se alguém falar em língua desconhecida, que haja intérprete. E se houver intérprete, fale um, e o cara interpreta. Quando ele parar de falar, fale o outro. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Eu arrumei uma confusão numa reunião com os nossos pastores da Zona Leste, porque eu peguei o texto, mandei quem tem NVI, abre NVI. Quem tem NTLH, abre NTLH. Várias traduções. E nós pegamos o Coríntios e lemos. Eu falei, irmãos, dá para interpretar diferente isso aqui? Línguas estranhas no culto público só tem utilidade se alguém interpretar. Se alguém não interpretar, não tem função absolutamente nenhuma. Ele vai dizer, fale consigo mesmo e com Deus. Mas eu achei pessoas espirituais, aquelas que berravam lá bassurianda, bem alto. Eu achei espiritual, gente pegava o microfone e berrava aqui, pregava metade em português, a outra metade em língua estranha. Aí quando a pregação estava ruim, olha que coisa que eu ficava pensando, porque eu penso, né? Você pensa também? Eu penso, eu penso. A pregação estava aquela coisa assim, todo mundo quieto, e pregando, e todo mundo quieto. De repente o cara dava uma rajada. Aí o pessoal, aleluia, glória a Deus. Eu ficava assim, Luiz, o pessoal interpretou? O que está dando glória a Deus? Estava todo mundo quieto. O cara falou línguas estranhas, labassuricanta, não sei o que lá. Todo mundo deu glória a Deus, aleluia, tal. O outro começou a falar, bom, alguém deve ter interpretado. Porque se não interpretou, por quê? Você tem que ficar ouvindo. Paulo diz, eu prefiro ir a vocês com meia dúzia de palavras inteligíveis, que vocês possam entender, do que 10.000 em língua desconhecida. Então o Espírito Santo ele veio para nos transformar. Ele não veio para melhorar as nossas performances pentecostais de culto. Ele não veio para isso. David Wilkerson, uma grande autoridade, um grande homem de Deus, ele diz assim, eu odeio estar em lugares em que o Espírito Santo está parecendo ser um idiota no meio do povo de Deus. Eu já fui em lugares que você... Bom, se isso for o Espírito Santo que está fazendo essas coisas na vida das pessoas, o Espírito Santo não pode ser... Deve ser um idiota. Deus é um Deus de propósitos e coisas firmadas, sim ou não?
Lembra da frase de Dwight Lyman Moody? Moody, Deus por acaso joga dados? Ou seja, tem acaso, sorte, azar com Deus? Moody olhou e pensou e disse, não, Deus não joga dados, mas eu desconfio que ele joga xadrez. Quem joga dados depende realmente do acaso, da sorte ou do azar. Quem joga xadrez lida com estratégia e no momento certo dá o checkmate. Eu acho que Deus joga xadrez, disse Moody. Então Deus é um estrategista, Deus é um Deus de propósitos, Deus não faz coisas sem fundamento. Amém, irmãos? Deus não faz coisas sem fundamento. Aí o culto foi fantástico, a gente girou, a gente rodou no manto. Tá. No dia seguinte, o que aconteceu com você? Nossa, foi tão tremendo, pastor, aquele retiro do impacto, do encontro com Deus, foi tão tremendo, que olha, umas 100 pessoas caíram, ficaram desacordadas, e eu fui uma delas. Falei, nossa, o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, foi um poder. Ah, é? E no dia seguinte, quem é você? Você está mais paciente, mais longânimo, mais do que ontem? Você está pregando o Evangelho com a vida e com a boca? Então tenho certeza que foi o Espírito Santo que derrubou. Agora, você não está amando mais do que ontem, do dia que você caiu? Não. Não está perdoando mais do que ontem? Não. Não está comunicando o Evangelho com a vida e com as palavras? Não. Não está fazendo misericórdia aos outros? Não. Então não foi o Espírito Santo. Amém, gente? O Espírito Santo, ele vem para nos transformar. Olha um texto do pastor, filósofo contemporâneo, pensador pós-moderno, o dia em que uma igreja deixar de ser uma geradora de novas criaturas, novas pessoas, certamente o Espírito Santo não estará nela, mesmo que esteja cheia de gente, mesmo que tenha até alguns sinais miraculosos. Sem a obra transformadora, regeneradora do Espírito Santo, sem o surgimento de novas pessoas a partir das velhas, isso de fato é um sinal evidente da ausência do Espírito Santo. O dia em que estivermos na igreja e percebermos que as pessoas estão sendo transformadas ao nosso lado, em nossa casa, e nós permanecemos os mesmos, certamente o Espírito Santo não está agindo em nós. Pergunta que me fazem de vez em quando, pastor Jair, a igreja tal, será que é de Deus mesmo? Será que o Espírito Santo está agindo lá? Eu vi na televisão, a igreja tal é assim, assado. Eu vou dizer assim, tem gente nascendo de novo lá? Tem gente sendo transformada verdadeiramente no seu caráter lá? Se tiver, pode ter certeza que Deus está agindo, o Espírito Santo está lá. Agora, se não tem gente mudando de vida, sendo transformada radicalmente pelo poder do Evangelho, olha, pode estar levantando paralítico, pode estar curando canceroso, pode estar levantando até morto. Se não tem gente sendo transformada, o Espírito Santo não está lá, porque ele veio para transformar a nossa vida. Amém, gente? A obra do Espírito Santo é dividida em 2 sessões: a transformação e a capacitação. Então, se a gente pegar o que o Espírito Santo tem como missão, nos transformar e nos capacitar. É isso que nós vimos na vida dos apóstolos. Então, aqui na inauguração da igreja, depois desse momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro trouxe uma mensagem que ela está aqui compilada, a gente não sabe se está completinha, mas o que interessava ficou aqui por causa do Espírito de Deus que quis que isso ficasse aqui. Depois dessa mensagem, o coração das pessoas derreteu. E elas disseram, o que a gente tem que fazer diante de tudo isso? Nosso coração está pulando aqui. Pedro disse, arrependam-se. Sejam batizados em nome dele, Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. E vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. 3.000 pessoas daquela multidão. A igreja evangélica inaugurou com 120, alguns minutos depois com 3.000. Por causa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começou a agir na vida dos apóstolos, era isso que acontecia. Pessoas
eram convertidas e eram transformadas, porque a vida dos apóstolos, você vê eles caminhando com Jesus, os tropeços, as pisadas na bola, você vê as frases de Pedro, você vê o Tiago e o João, a mãe do João e do Tiago se metendo lá, eles estavam confusos, perdidos ainda, mas em Atos dos Apóstolos, tudo que Jesus ensinou a ele, por causa do Espírito Santo, começou a tomar sentido. E aí, irmãos, a vida deles já não era mais a mesma. Aquele bando de homem medroso, com medo de morrer, que fugiu todo mundo quando Jesus foi preso, agora eles estavam dizendo assim: olha, se vocês quiserem bater, vocês batam, se vocês quiserem prender, vocês prendam, e se vocês quiserem matar, vocês matem, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém, irmãos? Então assim, eles foram capacitados e eles foram transformados. Então o Espírito Santo pega essas novas pessoas e vai transformando. E ao passo que ele vai transformando, ele vai capacitando. Então ele pega essas novas criaturas e vai dotando de uma capacidade que elas antes não possuíam. Para quê? Então o Espírito Santo nos capacita para quê? Eu vou dizer essa frase que eu ouvi há muito tempo atrás, mas não com a mesma motivação. Busque a presença do Espírito Santo. Amém, gente? Dobre o teu joelho, ou sentado, ou de pé, ou do lado da tua cama. Busque a presença do Espírito Santo. Pegue um dia ou outro aí, acorda no meio da madrugada, põe o relógio para despertar, ajoelha e diz para Deus: Senhor, eu estou aqui para buscar a pessoa do Espírito Santo. Para quê? Para realizar algumas coisas que aos olhos humanos são impossíveis de se realizar. O Espírito Santo faz isso, fez com os apóstolos. A Bíblia não diz categoricamente que a sombra do Pedro curou. Não diz isso na Bíblia. Mas diz que as pessoas acreditavam nisso. Tanto é que pegavam os doentes e punham, viam um lado que estava o sol, a estrada é aqui, põe o doente aqui, porque quando o Pedro passar, a sombra dele vai passar aqui, e vai curar a pessoa. Não diz que curou, mas as pessoas acreditavam nesse poder. O apóstolo Paulo, em Atos 14, ele chegou no lugar, tinha um homem coxo lá, com um problema seríssimo nas pernas. Ele olhou para a cara do homem, o homem olhou para a cara dele, ele olhou no olho dele e disse: esse cara tem fé para ser curado. Ele foi lá e curou o homem. Então assim, a capacidade que o Espírito Santo nos dá é de realizar algumas coisas que aos olhos humanos são impossíveis. O que mais? Por que eu vou buscar o Espírito Santo? A obra de capacitação. Porque ele pode me levantar para ministérios. Ele pode me levantar para obras específicas. Amém, gente? Então é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo. Jesus já disse aos discípulos lá em Mateus no capítulo 9, ele olha aquelas multidões e diz assim: nossa, a seara é muito grande e já está pronta para a colheita. Os discípulos falam: nossa, mas falta 4 meses para a colheita, o mestre está viajando aí. Não era de colheita que ele estava falando, era de gente. Ele vai dizer assim: a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo para cumprir o mandamento de Jesus, de rogar a Deus que levante trabalhadores para a colheita final de salvação de pessoas. Mas a gente pode orar e pedir: Deus, eu quero já ser a resposta da minha própria oração. Então eu ajoelho e digo: Senhor, levanta ceifeiros, Senhor, levanta ceifeiros. Mas olha, Deus, eu quero ser um deles, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida. Me levanta na obra, no ministério, naquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Amém, irmãos? Sabe, a nossa igreja local, de repente ela poderia estar caminhando muito melhor, porque de repente algumas ferramentas Deus quer dar para você. De repente alguma obra que ninguém pensou em fazer aqui, é você quem vai começar. Amém, irmãos? Só um pequenino exemplo: a gente começou um trabalho com casais aqui, lá no ano de 98, com um casal chamado Kátia e Toninho, que tinham sede de servir a Deus, um casal simples, foram num retiro de uma igreja, e lá, ouvindo a palavra, Deus falou com eles: vocês vão iniciar um ministério. Eles oraram, pediram confirmação, chegaram aqui: pastor, a gente pode começar um trabalho com casais?
O pastor falou, pode. Começaram a fazer reuniões, eu tinha acabado de casar, reuniões aqui nas salas anexas, ministrações que foram muito bênção para mim e para a Soraya, muito legais, muito bom mesmo. A coisa foi crescendo, Fizemos um retiro no começo do trabalho, 23 casais ali em Serra Negra. Ontem a gente teve um trabalho com os pastores e a família dos pastores lá no Jabaquara, e o Maurício foi dar uma palavrinha sobre o congresso de casais, e ele falou, olha, nós começamos isso pequenininho, com 23 casais, agora são 1.200 casais. Começou com um casal que chegou aqui, olha, Deus tem falado conosco para a gente iniciar um trabalho com casais. Hoje eles lideram casais, tem grupos pequenos de discipulado com casais, numa igreja de 1.500 pessoas lá no Brasil para Cristo do Mandaqui. Eles são os responsáveis, toda a questão de casal é com Cátia e Toninho lá dentro. Deus pode levantar sua vida para algo que não está sendo feito ainda. E para fazer com que a igreja continue caminhando. Existem tentáculos que a igreja precisa ter, e eu oro muito para que isso aconteça, e Deus pode levantar a sua vida. Busque o Espírito Santo. Para que mais a gente busca o Espírito Santo? Para que a gente seja capacitado a passar pela vida, sendo vencedores sobre as tribulações. Que é o que a gente falou sobre a armadura de Deus algumas semanas passadas, vocês devem lembrar, Efésios 6. Mas por que eu preciso buscar o Espírito Santo? Porque eu vou passar por tribulações difíceis na vida. E se o Espírito Santo estiver atuando na minha vida, eu vou passar por todas elas. O Salmo 92 diz assim, o justo florescerá como a palmeira. Isso é uma simbologia fenomenal, porque a palmeira é uma árvore com uma raiz profunda e caule flexível. O justo florescerá como a palmeira. Eu faço uma junção com o Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que tem raiz no Evangelho. E a palmeira tem um caule flexível. Então ela tem uma raiz lá embaixo, 30 metros de profundidade de raiz. Talvez ela nem chegue a isso de altura, mas a raiz lá embaixo. Quando vem as tempestades, os ventos, os furacões, árvores enormes, opulentas, grandes, são arrancadas com raiz e tudo, porque tem raiz rasa. A palmeira não, porque ela tem o caule flexível e raiz profunda. Quando o vento vem, ela vai dobrando, quase que as suas folhas vão ao chão lá do outro lado. Quando a tempestade passa, ela vem, talvez com menos folhagens e tal, mas ela continua de pé. Busque o Espírito Santo, porque no dia das tribulações você vai passar e vai ficar de pé. Busque o Espírito Santo. Dedique a sua vida para buscar o Espírito Santo. Separe alguns momentos do seu dia para buscar o Espírito Santo de Deus. Por que a gente vai buscar o Espírito Santo? Para Ele nos capacitar a passar pela vida vencendo as tentações. Amém, gente? Nós seremos tentados. E a tentação é para quê? Para te tirar da presença de Deus. A tentação é para quê? Para fazer envergonhar o nome de Jesus. A tentação é para quê? Para enfraquecer a tua fé. A tentação é para quê? Quando a gente cai, nos sentimos culpados, indignos, não queremos ler Bíblia, nem vir para a igreja, quando a gente está caído, quando a gente apronta. Então assim, o Espírito Santo vem para nos ajudar a vencer as tentações, a fugir das tentações, a não ser tão suscetível, tão sensível, tão pronto a cair em qualquer tipo de tentação. O Espírito Santo nos ajuda. Busque o Espírito Santo, porque Ele quer nos capacitar a sermos pessoas que passam pela vida vencendo o mundo e vencendo o diabo. Busque o Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo, porque Deus quer que a gente passe pela vida vencendo esse mundo, que Ele disse, olha, vocês terão aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente só vai estar de bom ânimo se estivermos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então se você falar em língua estranha, tudo bem. Se você não falar, não tem problema. O que interessa é você ser cheio do Espírito Santo. É isso. O Espírito Santo também vem para nos capacitar para comunicarmos o Evangelho de Jesus com as palavras
e com a vida. É isso que aconteceu com os apóstolos. Eles foram capacitados a comunicar o evangelho com as palavras e com a vida. Dwight Lemon Moody tem outra frase célebre também: pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo, em todos os lugares em que você estiver. E se necessário for, use palavras. O Espírito Santo vem para nos capacitar a pregar, comunicar o evangelho de Jesus. Amém, gente? Aonde você mora, aonde você estuda, com quem você trabalha, quem vai com você no carro no dia a dia, o Espírito Santo veio para nos capacitar a comunicar o evangelho. Tem gente indo para o inferno ao nosso lado porque a gente está vazio do Espírito Santo. Tem familiares que a gente gostaria que fosse salvo, mas de repente nós não refletimos a luz do Cristo a ele. A gente está dificultando, fechando um pouco mais a porta do reino de Deus. Se estivermos cheios do Espírito Santo, as possibilidades de gente ser salva, inclusive aquelas que estão ao nosso redor, elas vão aumentando. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Olha o que o texto de Coríntios vai dizer sobre os dons. Porque os dons são a capacitação de Deus sobre as pessoas de fazer coisas que elas nunca imaginaram fazer. Então, 1 Coríntios 7, versículo de 7 ao 12, o texto vai dizer: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Irmãos, Jesus quer nos capacitar. O Espírito Santo veio para nos transformar e nos capacitar. Como a gente costuma dizer, Jesus prometeu para nós, ele disse assim no último dia na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, versículo 38, ele se colocou de pé e disse: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí o autor João vai dizer: dizia ele estas coisas com relação ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Bom, lá em Atos 1, ele subiu em glória, foi ao trono, ao lado do Pai, glorificado, derramou o Espírito Santo, e de lá para cá ele não parou mais de transformar, de renovar, de levantar e de capacitar pela pessoa do Espírito Santo as vidas daqueles que creem. Então, se ele prometeu que ia instalar em nós uma fonte, um rio de água viva, cara, por que nós somos uma poça d'água parada? Amém, gente? O que mais nós parecemos durante a nossa semana? Essa semana, com relação ao Evangelho, a gente foi mais rio de água viva ou a gente foi mais poça d'água? O Espírito Santo diz assim: olha, Deus disse, Jesus disse, eu vou colocar em vocês. Ele disse para aquela mulher na beira do tanque: minha senhora, eu vou colocar dentro da senhora uma fonte. Uma fonte que salta do seu coração lá para a vida eterna, viu? Ela vai dizer: mas como assim? Me dá dessa água aí e tal. Chama teu marido lá. Eu não tenho marido. Você não tem. Tem, já teve uma dúzia aí. E esse que está com você não é seu marido também, né? Vejo que tu és profeta. Ah, mas tudo bem, eu entendi o Senhor. Mas assim, o Senhor está mudando muito os rumos da religião. Eu acho que o Messias, quando o Messias vier, eu acho que é mais seguro.
Porque se não é nesse monte, não é lá e nem cá. E o Senhor falou que tem um rio, água e uma fonte. Eu estou sentindo aqui, mas eu prefiro esperar o Messias. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus olhou para ele e disse: eu o sou. Quando ele disse isso, ela estava com um vaso de água na mão. Ela largou o cântaro, saiu correndo, com uma fonte instalada. Quando ela entrou em Samaria, ela vai dizer: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei aquele que os profetas disseram. Eu encontrei. O texto vai dizer que os samaritanos creram em Jesus por causa da convicção daquela mulher que falou. E por que creram nessa convicção da mulher? Porque ele instalou dentro dela um rio de água viva. O Espírito Santo, gente, ele quer instalar em nós essa fonte, não uma poça d'água. Quando a gente fala de capacidade, olha o que diz Romanos 12, 6, ele quer nos capacitar. Então Paulo vai escrever aos Romanos, e ele vai falar de uma outra esfera também, de modo que tendo diferentes dons, Romanos 12, 6, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faz isso com liberalidade. O que lidera, faça isso com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então Paulo vai dizer assim: não é só os dons sobrenaturais. Você pode ser usado em outras coisas, e isso também é atributo do Espírito de Deus. Se é ministério, ministério é serviço. Amém, gente? Ministério é servir. Se é servir, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, sabe quem é o que exorta? O que exorta não é o que dá bronca, o que exorta é o que encoraja. Amém, gente? É só você fazer a exegese da palavra. Exortar nunca foi dar bronca. Exortar é animar com palavras, é encorajar. Aquele que exorta, use esse dom em exortar. Essas pessoas é que ajudam a levantar as outras. Aquele que reparte, faça isso com liberdade. Aquele que preside com cuidado. Aquele que exercita a misericórdia com alegria. Então, assim, eu finalizo essa mensagem com essa questão: como é que nós vamos levar a nossa vida? De acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo quer que a nossa vida seja vivida em transformação e em capacitação. Diga comigo: transformação e capacitação. Só que isso só vai acontecer se o Espírito Santo estiver atuando. E o Espírito Santo só vai atuar, como a gente sempre diz, ele não é um arrombador de vidas, de corações. A gente tem que se lançar. Lá com o Nicodemos, ele vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus é parecido com o vento, que você não vê de onde vem, mas você sente ele passando pelo teu corpo, e você também não sabe para onde ele vai. Não tem aquelas frases que a gente diz: ó, a pessoa mora lá onde o vento faz a curva? É que significa que é longe, que você não sabe onde é. Você não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Deus pode te levar a algumas situações, a alguns lugares que você não imaginou, para fazer da sua vida um canal de Deus, por causa da presença do Espírito Santo. Amém?